a 14ª Book Week. Eu sou Rebeca Vettori e nessa semana eu vou falar de um livro que se chama Paixão Índia. Esse livro, que foi escrito pelo Javier Moro e foi publicado em 2006, ele conta a história de um marajá indiano que se apaixonou por uma dançarina espanhola. Pra gente entender só um pouco o que seria um marajá, como se ele fosse um governador nosso. Só que é um governador que tem um domínio sobre uma área muito maior de terras, de população e de dinheiro. O dinheiro que eles tinham naquela época, que era 1906, era muito grande. Eles tinham dinheiro para investir na população e na parte da terra que eles governavam, e também eles tinham para gastar com a família deles e com a casa e com as outras coisas que eles desejavam. E esse encontro entre o marajá e a Anitta só foi possível porque ele foi para a Espanha acompanhar o casamento do rei. E aí, durante uma noite que ele estava lá, ele foi no lugar em que a Anitta dançava com a irmã dela. E desde a primeira vez que ele a viu, ele se apaixonou e estava determinado a casar com ela. Isso mesmo, desde a primeira vez que ele viu a Anitta, ele já queria e tinha certeza que ela seria a sua esposa. Só que com ela não foi a mesma situação, não foi desde o começo que ela gostou dele. Ela foi sendo conquistada. E depois desse encontro, a vida dela mudou e virou de cabeça para baixo. E ela passou por muitas mudanças e transformações. Porque além dela ser uma adolescente com apenas 16 anos, e ele ter mais de 30 anos, né, essa diferença de idade, eles conseguiram se entender e se conquistar mutuamente. O que me chamou bastante atenção e que eu gostei do livro é que ele é uma história real. Então ele consegue te levar a conhecer um outro lado, um outro povo e entender as diferenças entre Ocidente e Oriente. Só para exemplificar, as diferenças eram enormes entre o marajá e a Anitta. Ela não tinha a mínima ideia de como seria a vida dela depois que ela se casasse com o marajá, e ela tinha muitas dúvidas, muitos questionamentos, mas ela acabou aceitando e acabou indo se mudar para a Índia, que era um reino totalmente diferente do que ela estava acostumada na Espanha. Além da distância entre os familiares, ela também ia ter que se acostumar com a nova família do marajá, porque além da Anitta, ele já tinha outras 4 esposas e 4 filhos com quase a mesma idade da Anitta. Então imagina, né, a diferença. Além de todos os costumes e modos de viver, além da religião que era diferente da dela, e além também as diferenças entre a riqueza e o poder, porque o dinheiro que ele tinha e tudo que ele oferecia pra ela era uma coisa que ela nunca tinha imaginado na vida dela. Então a história deles é como realmente... Então a história deles, que eu gostei também, conta como exatamente seria um conto de fadas. Se eles fossem reais, seriam a história da Anitta. Porque ela foi pra um reino distante, virou uma princesa e aprendeu e se adaptou aos costumes deles. E a parte do marajá também é interessante de ver como era o relacionamento dos marajás, que eram esses governadores de alguns espaços da Índia, com os ingleses, que eram os colonizadores. Foi uma colonização diferente do que aconteceu na América, porque na América aconteceu em 1500, lá aconteceu por volta de 1800 e pouco. Então, eles já tinham os costumes deles, eles tinham as religiões, as divisões, tinham as castas, que acontece bastante lá. Então, é legal também ver que ao decorrer desse livro ele vai contando como que foi o governo desse marajá. E foi um dos melhores que a Índia já conheceu, que ele conseguiu governar por mais de 50 anos, até que a Índia se tornou independente, e aí acabou essa parte de marajás governando a Índia e foi dividido por uma outra tipo de governo. E quando você ler esse livro, você vai acabar se envolvendo com a história e vai torcer muito pela personagem principal, porque se você for como eu, você vai desejar que tudo acabe bem. Mas é a vida real, então ela é cheia de surpresas. No Scoob, esse livro ele tem a nota 4 e ele vendeu muitos exemplares. Na terra natal da Anitta, o Delgado, ele vendeu mais de 300 mil exemplares e aqui no Brasil foram 100 mil. O Javier Moro, ele nasceu na Espanha, ele estudou História e Antropologia e além do Paixão Índia, ele também escreveu Caminhos da Liberdade, Flor da Pele e O Império é Você. Essa dica de leitura termina por aqui. E na próxima semana eu vou falar do livro que se chama Orgulho e Preconceito. Até a próxima. Tchau, tchau. Ele conhece a Anitta Delgado e... O que me chamou bastante atenção foi por ser uma história...